Beleza, então tá, boa tarde. Pessoal, então a gente vai começar nossas avaliações. Leonardo, fica à vontade aí. Boa tarde, pessoal. O nosso trabalho é um trabalho de formatação, né, de acordo com as normativas NBRs 10.520 e 6.023. Ele foi elaborado pelo Alessandro, por mim, Leonardo, e pelo Paulo, e o professor doutor Rondinelli, da disciplina. Bom, as principais normas da ABNT para a redação de trabalho científico são essas que estão expostas aqui no slide. Eu não vou falar sobre todas elas, mas quando a gente vai fazer um trabalho científico, nós temos que seguir todas essas normativas aí. Nesse caso, em especial, nós vamos trabalhar a NBR 6.023, que trata-se das referências, e da NBR, 10.520, que trata das citações. O objetivo dessas normas da DNT é para que a gente consiga organizar melhor o processo de escrita e melhorar e padronizar a apresentação do nosso trabalho também. E para facilitar o entendimento dos textos e tornar os nossos trabalhos mais ricos, mais organizados, né, para que possa ter uma compreensão melhor do contexto. De acordo com a NBR 10.520, os modelos de citações podem ser numéricos, como, por exemplo, cita aqui no exemplo, na fonte do corpo do texto é indicado um número arábico entre parênteses. E lá nas referências, em ordem numérica e crescente, conforme aparecem no texto, né? Então, por exemplo, de Sócrates, só sei que nada sei, entre aspas. Por quê? Porque é uma citação direta. Foi tirada de um texto que o Sócrates disse. E aí a gente fez essa marcação numérica entre parênteses com a numeração que vai ser referenciada lá nas referências bibliográficas. Ou, a outra maneira possível é fazer da mesma maneira, só que colocar na forma de expoente, né? Esse sistema numérico ele não pode ser, não deve ser usado quando há notas de rodapé. Aí, para isso, existe um outro critério. Bom, o outro modelo é o autor-data, né? Então, a fonte do texto é indicada pela autoria da data, né? Então, por exemplo, para Southwick, em 2003, as instituições devem buscar e utilizar sistemas que melhor satisfaçam as suas necessidades. Isso foi tirado de um texto, e essa citação, autor-data, né, citou o sobrenome do autor no início do texto, precedido do ano que ele fez. A outra forma é citar a mesma frase tirada, copiada, Ctrl+C, Ctrl+V do texto, mas no final da frase. Aí muda-se um pouco esse critério. A gente tem que colocar o sobrenome, né, do autor em caixa alta e o ano. E lá nas referências, nós vamos colocar em ordem alfabética, de acordo com como está esse nosso exemplo aí. Nós temos vários tipos de citação. Tem citação direta, indireta, citação da citação com 2 ou mais autores, citação que foi traduzida pelo autor, citação de documento com diferente... de mesmo autor, mas que ele publicou em diferentes anos, né? E tem citações também que coincidem os sobrenomes dos autores, e às vezes a gente precisa fazer alguma citação que não tem um autor especificado, né? E também as supressões ou as interpolações. As citações diretas, elas podem ser curtas ou longas. Numa citação curta, ela pode ter no máximo até 3 linhas, e ela deve conter aspas duplas, né, no início e no final da frase. Então, como no nosso exemplo diz, Leite, em 2009, da página 19, da página 60, perdão, ela descreve metadados como dados estruturados que descrevem, identificam no final da frase, fecha aspas, e essa é uma citação direta, curta.
Ô, Leonardo, uma perguntinha só para fazer algo dinâmico, bem rapidinho. Você acha que esse tipo de citações diretas aí, curta ou mesmo longa, é comum na área de engenharia, física e química e biologia? Não sei responder, professor. Se é comum nessas áreas, eu não sei Isso. responder. Eu sei que é comum em trabalhos de conclusão de curso, que as pessoas citam e escrevem, depois elas entram com uma citação indireta, concluindo o raciocínio ou fazendo as suas próprias ideias, né, do contexto como um todo. Mas eu não sei fazer não sei responder. Tá, o Alessandro, o que você acha, Alessandro e Paulo? Vocês acham que isso daí acaba sendo comum na área de engenharias, ciências exatas, até mesmo biologia? Professor, eu Então, acredito que não. Eu acredito que ela pode ser usada para áreas mais humanas e áreas de mais raciocínio, que considera a maneira de pensar das pessoas. Exatamente. Paulo, pode falar, desculpa. geralmente nos artigos que eu leio também, artigos, trabalhos científicos, não aparecem muito dessas citações, não. Mais Exatamente. diretas. É mais, digamos assim, parafraseando a ideia do que o texto científico diz. Exatamente. Mas nada impede, tá? Legal, Leonardo. Eu só fiz um parênteses para deixar um pouco mais dinâmico, só para você não falar, né? Também vou tentar evitar para também não atrapalhar o tempo. Exatamente. É claro que você pode ver. Às vezes vai ver uma dissertação, uma tese, ou talvez até um livro que possa estar colocando isso, mas é bem mais pouco comum, porque a pessoa ela já pega o artigo que ela vai estar referenciando e já escreve com as suas próprias palavras. Aqui é muito comum na área de humanas, humanidades e artes, isso é fato, quando você quer meio que passar de uma forma da íntegra, parcial ou imparcial, um termo específico. Por exemplo, se eu fosse na área de humanas, eu queria falar lá sobre o livro do Paulo Freire, por exemplo, seguramente eu vou pegar uma parte integral que eu acho importante, ou que seja mais famosa, e vou colocar dessa forma. Agora, de exatas, engenharias não é muito comum, mas você pode achar, mas no geral não é muito comum, não. Perfeito, pode continuar. Obrigado, professor. Eu não tinha essa informação, então eu fiquei inseguro em falar que sim ou que não. Então, eu optei por falar não sei. Desculpe. Bom, em relação às citações diretas longas, né, ela tem mais de 3 linhas e elas devem conter, elas devem ser com letra menor do que o texto original, que habitualmente é com fonte de número 12. Então, o pessoal geralmente utiliza com fonte número 10. E aplica-se um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, né? Então, e ele fica assim, dessa forma como foi exemplificado aqui no slide, nesses dois exemplos, né? Como que ficaria. Então, essas características físicas, segundo Monteiro, 2018, na página 17, são: aí aplica-se o recuo a partir da margem esquerda, diminui-se a fonte, e assim a gente consegue fazer uma citação direta longa, de acordo com a BNT. A citação indireta, que na realidade ela é uma citação baseada, né, na obra do autor que foi consultado, e ela foi escrita de acordo com o que o autor entendeu e com as palavras do autor, não do autor que foi lido, e sim com o que ele entendeu daquele contexto. Ou, enfim, ele cita, ele descreve o texto com as suas próprias palavras, mas obrigatoriamente ele tem que citar o autor para que não caia naquele problema de plágio, né? E existem 2 formas de citar. No início do texto, aí a gente coloca o nome do autor com letra maiúscula inicialmente, depois letra minúscula e o ano, ou no final do texto, da forma como está no segundo exemplo aqui, todo em caixa alta, né? E o ano também da citação. E aqui não tem essa questão de número de linhas, né? Isso a gente pode trabalhar números de linhas maiores, né? Mas com mais tranquilidade em relação a isso daí, desde que o autor seja citado corretamente, para que essa informação não seja dada como plágio. Né?
Aí, a citação da citação. A citação da citação, ela não teve, o autor ele não teve acesso ao texto original, né? Então, ele cita, direto ou indiretamente, o sobrenome do autor original, e seguido da expressão latina apud, que significa o quê? Citado por, e o sobrenome do autor da obra que foi consultado. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, segundo o Oppenheim, em 1997, apud Rowley, desculpa se não está correto a pronúncia, né? Em 2002, na página 4 e tal, ou no final do parágrafo, dessa maneira como foi apresentada no exemplo. Então, significa que, por exemplo, ele está citando uma informação que ele adquiriu de um texto que não foi aquele autor que citou, foi um outro autor. Então, para isso, ele usa esse termo apud, que vem do latim, que significa citado por. Bom, citação com 2 ou mais autores, né? Inicialmente, com 2 autores, a gente aplica no início do texto, em letras não em caixa alta, né? Somente a primeira letra, Silva e Medeiros, o ano e página, se for o caso, né? Página aqui no caso seria um elemento complementar, ou no final do parágrafo, né? Em letra maiúscula, acompanhado desse ponto e vírgula, e seguido do nome do segundo autor e do ano que eles fizeram a citação. Com 3 autores, a gente vai proceder com vírgula e aplicar a letra E, então, Paiva, Costa e Silva, o ano, ou no final do parágrafo, a gente vai utilizar ponto e vírgula para os 3 autores, no caso. Com 4 ou mais autores, nós vamos aplicar a terminologia et al., que significa todos os autores no contexto, né? E no início do parágrafo, nós vamos praticar da mesma maneira. No final do parágrafo, a gente vai utilizar a caixa alta, conforme o exemplo aqui, no slide. A citação, quando há uma coincidência de sobrenome, né? Então, por exemplo, nós temos Oliveira, né? Quando há essa coincidência do sobrenome dos autores, a gente vai adicionar o prenome, né? Em caixa alta, aí, em letra maiúscula, o prenome, né? O nome do autor. Quando coincide desse nome também, de ser igual, né? Na verdade, desculpa a ambiguidade, mas quando forem iguais também, ou começarem com a mesma letra, aí a gente deve escrever o prenome por extenso. Então, no caso, Oliveira, Cássio, Oliveira, Celso. Dá para entender que não são as mesmas pessoas. Mesmo que seja muito parecido, a gente consegue fazer essa diferenciação. Uma citação traduzida. Quando a gente faz uma tradução, né, nós devemos incluir essa expressão tradução nossa, como no nosso exemplo aqui. Né? Então, enfim, porque é da nossa responsabilidade essa tradução. Então, a gente lê um texto num outro idioma, nós fizemos uma tradução daquela informação, então, obrigatoriamente, a gente deve trazer essa informação, porque se houver algum problema, houve um problema na tradução, e não na informação. A citação de documentos de diferentes, né, documentos diferentes de um mesmo autor. Então, como que nós podemos proceder? Bom, supondo que o autor seja o Costa, e ele fez várias publicações ao longo de 2019, no ano nós vamos acrescentar a primeira publicação dele, e isso aqui em caixa baixa, só com a primeira letra, se for no início do texto, né? Isso, na realidade, vale para todo o contexto. No início do texto, a gente usa o sobrenome do autor com letra maiúscula, depois letra minúscula, e ao final do texto, nós, obrigatoriamente, devemos aplicar a caixa alta, né? O ano, e indicar com uma letra em minúsculo se é o texto A, se é o conteúdo A, se é o conteúdo B, C, D, enfim, e assim por diante, né? Se for
por exemplo, de um mesmo autor, que ele publicou em anos diferentes, nós vamos proceder da mesma maneira, só que nós vamos colocar não A, B e C, e sim os anos que foram publicados, os trabalhos que foram citados no nosso contexto. Bom, a citação sem indicação de autoria ou de responsabilidade, né? Então, por exemplo, nós vamos mencionar a primeira palavra do título em letra maiúscula, seguida de reticências e o ano e a página da citação. Então, no texto, as instituições de ensino superior implementarão mecanismos de avaliação sistêmica de suas atividades, levando em conta reticências, compromisso para com a sociedade. Isso aqui é um anteprojeto, então não tem um autor ainda definido, não foi validado, então a gente cita dessa maneira aqui no final do texto, né? E lá nas referências bibliográficas a gente coloca dessa forma, anteprojeto de lei, ou se não for de lei, se for algum outro tipo de documento, a gente vai citar de acordo com a NBR, que procede. Ô, Leonardo, só fazer um adendo ali, volta um pouquinho, se for o slide anterior. O que acontece? É legal a tua apresentação, tipo, até quando eu bati o olho inicialmente, eu falei assim, vai estar bem densa, com um monte de informação, mas está bem claro, perfeito, que o que está mostrando precisa mesmo. Volta lá no slide anterior que você estava. Como que eu faço para voltar, professor? É o home, clica o home, com a setinha para trás. Home. Ah, agora vem para frente, desculpa. Vai passando. Desculpa. Pode vir. Pode indo. Qual que é? Aqui, isso. O que acontece? Aqui é legal falar, porque tipo, você tá bem didático, tá explicando bem detalhadamente. Mas o que acontece os alunos fazem? Ixi, meu Deus do céu, tem que fazer essa citação aí de um projeto que não existe. O que eles fazem? Eles trocam a citação, para não ter o problema de, às vezes, o que o pessoal sabe citar? Sabe citar artigo, sabe citar livro, sabe citar capítulo. E eles já ouviram falar do APUD e outras coisas. Aí, com medo de citar errado, eles vão lá, substituem a referência por uma outra, para não ter problema. Por exemplo, o Herculano tem um artigo 2009 e um outro artigo 2009. Vixe, e agora, como que eu faço? Eu não sei do A e do B. Agora eles estão sabendo. O que eles fazem? Eles pegam lá um artigo Herculano 2009, tira fora e colocam o outro no lugar para não ter problema de como citar uma situação que eles não conheçam. E eu sou um exemplo disso, professor. Agora eu vou mudar meu conceito, porque eu fazia exatamente isso. Isso. Não, mas tudo bem, não tem problema. A questão de achar formas de tentar burlar o sistema de uma forma legal, eu não critico, porque é ser esperto, entendeu? O que não pode vixe, essa referência eu não sei, deixa eu inventar uma outra. Não, aí já é plágio, crime, etc. Mas isso que você faz, que eu já fiz quando eu era aluno, sem problema. E eu acho bem legal, tá bem didática mesmo a tua apresentação, que vai mostrando formas de como tem que ser feita a questão da BNT. Evidentemente, tem um monte de coisa que você está passando aqui que o pessoal não vai precisar fazer, entendeu? Mas o que acontece? Pelo menos eles sabem. E em algum momento, quando eles forem ver trabalhos, livros, etc., eles não podem reclamar que eles já não têm conhecimento em relação a isso, tá? Muito bom, parabéns por enquanto. Pode continuar. Obrigado, professor. Vamos lá. Bom, as supressões ou interpolações, né, elas devem ser indicadas do seguinte modo. Supressão, né? Então, por exemplo, a gente vai resumir um contexto todo ali, mas nós não vamos alterar o sentido da citação. A gente vai colocar esse colchete com as reticências, né, e não vai mudar o sentido. Enfim, a interpolação, a gente pode acrescentar algum comentário, alguma ideia pessoal, né? E ela deve ser apresentada em colchetes, entre colchetes, o texto a ideia que a gente quer passar, né? E ela pode vir no início, no meio ou no final do parágrafo. Bom, a partir das referências agora, o pessoal vai dar sequência, professor, tudo bem? Ótimo. Leonardo, não sei se é melhor compartilhar minha tela aqui
ou você continuar a apresentação aí para nós. Você tem como compartilhar para você também pegar o jeito de fazer, porque nós vamos usar isso mais vezes. Pode ser, ok. Então, eu vou dar um ESC aqui e vou parar minha compartilhação. Pode ser, professor? Isso, Aí você clica aí, parar compartilhamento. Compartilhamento, perdão. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Eu também estou aprendendo, tá, gente? Me desculpe. Isso aí. Perfeito. Muito bom, Leonardo. Parabéns, tá? Da mesma forma, quando eu tenho que dar sugestões, também tem que elogiar. Muito bom, tá? Eu agradeço muito, porque vai me ajudar bastante no meu exame de qualificação disso daqui. Beleza. Vamos lá, Alessandro, mete bala aí. Ok. Conseguem visualizar minha tela? Agora tá indo, beleza, fechado. Pessoal, boa tarde. Eu vou dar sequência aqui. Vou falar um pouquinho sobre referências. Caso o som esteja ruim, né, por favor, me avisem, porque eu estava ouvindo o Leonardo e ele estava cortando um pouquinho o som. Mas tudo bem, vamos lá. Vou falar sobre referências, né? A norma que rege as referências, de acordo com a BNT, é a 6.023, né? E ela diz que as referências é a lista de todos os autores que você realmente utilizou ou citou na confecção do seu trabalho e na bibliografia. Compreende-se todos os autores consultados ou lidos, né? Nas referências, a gente usa elementos essenciais e também pode utilizar elementos complementares. Os essenciais são citar o sobrenome do autor, né, seguido por vírgula, depois o nome do autor, abreviado, caso necessário, o título, o subtítulo, se houver, a edição da referência, o local da publicação e o ano, tá? A editora e o ano. Os elementos complementares, eles são informações que permitem melhor descrever a referência que está usando, ou caracterizar ela, né? E os documentos, esses elementos complementares, eles podem ser número total de página, coleção, série, código de identificação internacional, tradutor, entre outras informações complementares. Quais são os modelos de referências que a gente utiliza para a confecção dos nossos artigos? São livros, e-books, livros eletrônicos, são trabalhos acadêmicos, periódicos, artigos de periódicos, artigos ou matéria de jornal, evento, trabalho publicado em evento, legislação, jurisprudência, atos administrativos normativos, mídias sociais, base de dados e e-mails. Esses são modelos que a gente pode usar como referências para os trabalhos nossos. Começando pelo primeiro aqui, a gente tem o livro, né? Ele pode ser um livro mesmo, ou pode ser manuais, guias, catálogos, enciclopédias e dicionários. Se esse livro for de meio físico, impresso, a referência dele eu devo descrever da seguinte forma, né? Eu vou utilizar os dados essenciais, que é o sobrenome do autor em caixa alta, né? Seguido de vírgula e o nome do autor. Depois a gente vem com o título da publicação. Aqui estão as páginas de 1 a 39. A editora, o local da edição e o ano dessa publicação. Tá? Aqui tem um exemplo, né? Esse é o primeiro exemplo. E aqui embaixo a gente tem o mesmo exemplo, seguindo com informações complementares, onde a gente adicionou aqui algumas informações, por exemplo, cadernos bíblicos, né? Volume, aqui que o volume é o número 6, e aqui tem uma norma, só um segundo, pessoal, é uma referência internacional. Isso aí. E se for e-mail eletrônico, além dos elementos essenciais, deve-se inserir a expressão disponível em, né,
indicando o endereço eletrônico onde foi consultado esse material. E a expressão também informando a data do acesso. Tá? Então, além do local de consulta, a data em que foi acessado. Tá? E aqui embaixo tem um exemplo dessa referência. Então, Magalhães, sobrenome, o nome do autor, o título, o local de publicação, a editora, a data e o local onde foi disponível esse arquivo. Então, foi lá disponível nesse endereço eletrônico e acessado na data de 18 de fevereiro de 2021. Alessandro, segura um pouquinho aí. Ô, pessoal, quem tiver aí, caso não saiba, dá um print nesse slide aí no computador, porque, assim, quando vocês forem citar aí alguma coisa da internet, ou mesmo um artigo, ou tese, etc., então vai ser necessário colocar isso daí que o Alessandro acabou de falar, disponível em e acessado em, tá? Onde você coloca a data. Então, copie isso daqui, porque seguramente alguma citação você vai estar tendo que usar e colocar dessa forma na tua qualificação e na dissertação, tá bom? Obrigado, Alessandro. Pode continuar. Okay. Professor, tem alguma forma da gente compartilhar a apresentação? Ah, é verdade. Compartilhar também. Ah, não, é verdade. Vocês vão colocar lá vão compartilhar para todo mundo lá, esqueci. Não, mas enfim, mas beleza. Então não precisa dar print, não. Mas anota isso aqui que é importante, tá? Vamos lá, pessoal, pode continuar. Perfeito. Seguindo, artigos e periódicos, né? A referência dos artigos e periódicos, a gente deve citar o autor, título do artigo, subtítulo, se houver, o título do periódico, subtítulo, se caso haja, local de publicação, volume, número, página inicial e página final do artigo e periódico de publicação. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, né? Se esse artigo for, a gente tem aqui, ó, todos esses itens, né, descritos na sequência aqui embaixo. E uma observação, né? Abreviar o mês até a terceira letra, com exceção ao mês de maio. Tá? Então, quando a gente fala aqui que o mês de maio, a gente não abrevia, mas os demais meses, a gente abrevia com até 3 letras. Se esse periódico for em meio eletrônico, a gente vai colocar aqui todos esses itens, né? E citando lá também de onde foi retirado esse arquivo e a data que foi acessado. Ó, pessoal, também, esse aqui, né, não vai precisar dar print, porque vai ser disponível, é outro tipo de citação que vocês têm que colocar na cabeça, tá? Porque isso daqui é a que mais vocês vão estar usando, porque, teoricamente, grande parte das coisas que vocês vão fazer, que vocês vão buscar na revisão da literatura da dissertação, vão ser artigos científicos, tá? Então, isso daqui tem que estar na cabeça. Ah, eu tenho que decorar? Não precisa, mas você tem que saber onde que tá para poder fazer certinho. Por quê? Nas versões que a gente for estar avaliando aí a qualificação quando vocês se entregarem e a dissertação, a gente vai ver isso. E na versão final, quando vocês forem defender o mestrado e forem querer ganhar o diploma de mestre em engenharia, a responsável da biblioteca vai conferir tudo isso aqui. Se não tiver, vai voltando. Tem gente que está aí 6 meses indo e voltando por causa disso. Tá bom? Pode continuar. Quando a gente for usar como referências os e-books, livros eletrônicos, né? Seguem a mesma ordem de um livro no todo, acrescido da palavra e-book ao fim da referência. Então, o autor, toda a data de lançamento, o local, o ano de publicação, né? E lá no final a gente adiciona o texto e-book, informando que esse é uma referência do tipo eletrônico. Trabalhos acadêmicos. Desculpa, Alessandro. O Edson levantou a mão aqui, que você não consegue ver. Acho que ele quer fazer uma pergunta para vocês. Minha pergunta é em relação à citação de artigos, né? Porque você pôs o artigo quando é físico e quando é eletrônico, tá? Aí vamos supor que eu pegue o Web of Science,
pegue um artigo lá, imprima, né, e para fazer a minha citação, né, a utilizar esse artigo. Esse artigo, na referência bibliográfica, eu só cito, por exemplo, aonde ele foi publicado, a revista, ou eu tenho que também citar que foi acessado pelo Web of Science em tal dia, de tal forma? Bom, eu vou fazer... Boa pergunta, Edson. Posso ajudar um pouquinho? Edson, é o seguinte, esse artigo foi tirado de um endereço eletrônico. Hoje em dia, você vai aplicar, no meu entendimento, como se fosse como um e-mail eletrônico. É a minha opinião. Claro que ele deve estar em algum lugar, né, foi publicado em algum lugar aí fisicamente e tal, mas você acessou através de um e-mail eletrônico. Então, você, obrigatoriamente, de acordo com a NBR, vai citar o e-mail eletrônico. Que minha dúvida é essa justamente, porque os artigos que nós temos, basicamente 99,9% é eletrônico, né? Você pega da internet realmente, né? Exatamente, a norma diz isso, né? Então, da onde você pegou? Então, claro que essa norma, ela é de 2002, então, ela provavelmente vai ser atualizada em algum tempo, aí, em algum contexto, mas a nossa realidade atual é de e-mail eletrônico. Então, a gente sempre vai estar utilizando isso daí, assim, na prática. O Edson e Leonardo, perfeito. Só vou complementar rapidinho, só para dar um adendo rapidinho. Perfeito, o que o Leonardo falou tá falado e é isso. O que acontece é o seguinte, que no final da parte da citação do nascimento que o Alessandro falou, até, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, 7, o DOI no final não era obrigatório, tá? Mas como o DOI, na verdade, tem hoje você procura aí os artigos científicos pelo DOI. Então, quando você coloca o DOI ali, você já está colocando toda a questão eletrônica. Tem algumas formas, algumas pessoas que quando fazem a referência, eles param no DOI, eles não colocam o disponível, porque se você clicar no DOI, que já é algo eletrônico, já é automático. Mas o que o Leonardo falou é fato. Se dá para você colocar o disponível coloca. Então, por exemplo, tem aluno meu que coloca, tem aluno meu que não coloca, então eu não obrigo a colocar ou não colocar. Mas é exatamente isso, porque ainda existem artigos que eles têm fascículos, tá? Ainda tem. Mas, tipo, revista, desculpa. Mas, tipo, tem, acho que só para enfeite, etc. Porque isso aí, 99 ou 99,9% de todos os artigos científicos do mundo, eles são online. Ou só online. Então, tá perfeito. O que o Leonardo falou tá mais que suficiente. Fica à vontade de continuar. Só para complementar esse termo, professor, essa norma ela está até um pouco já defasada, né? A gente evolui muito essa questão da informática e da disponibilidade de arquivos, né? De forma online. Então, hoje a gente consegue acessar a maioria dos arquivos, né? Mas até pouco tempo atrás a gente não tinha acesso a tantas informações assim, né? E esses artigos, eles ainda eram publicados em revistas físicas, né? Então, talvez até por isso que a norma cita... dá essa possibilidade de a gente não utilizar todo o arquivo eletrônico, o endereço eletrônico. Ok? Referência de trabalhos acadêmicos, que são as teses, dissertações, monografias, trabalhos de conclusão de curso, entre outros, né? A gente deve sempre indicar o autor, o título, subtítulo, se houver, o ano da publicação, o tipo de trabalho, se é uma tese, se é uma dissertação, uma monografia, e trabalhos de conclusão de curso. O grau, se aquele trabalho é para apresentação no doutorado, no mestrado, especialização, bacharelado, o nome do curso, entre parênteses, e o nome da instituição acadêmica, além do local e o ano de publicação. Aqui embaixo a gente tem o exemplo, né, do autor, o sobrenome, sempre em caixa alta, o nome, André Andrade D, o título do trabalho,
avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e benzatina. O ano 2009, e ele cita ali que é uma tese, entre parênteses, ele cita que é um trabalho de doutorado em cardiologia. O nome da faculdade, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano 2009. Um outro exemplo aqui embaixo, quando esse trabalho for consultado via meio eletrônico, né? Então, a gente tem aqui todos os itens citados anteriormente, e a gente coloca lá o texto aqui, né, disponível e o endereço eletrônico de onde foi consultado esse material, né, e a data em que foi acessado esse arquivo. Periódicos, né, quando a referência é tratada a partir de um periódico, ou seja, revistas, artigos e periódicos, jornais, entre outros. Deixa eu só... Se esse periódico for do tipo físico, uma revista, um artigo periódico, jornal, entre outros, os elementos essenciais são título, subtítulo, se houver um subtítulo, local de publicação, a editora, datas de início e de encerramento da publicação, caso tenha sido encerrada a publicação, e o ISSN. Né? Eu fiquei com uma certa dúvida sobre esse ISSN, depois eu até ia pedir um pouco de ajuda para o Leonardo. Eu já falo para você, eu vi que você também se confundindo um pouquinho, o ISBN é um código para cada tipo de livro, de editora ou coisa do tipo, certo? O ISSN, se você pegar aí, jogar no Google, ISSN 21757941, ele vai pegar e falar para você que esse código, esse númerozinho aí, ele é do Caderno Brasileiro de Ensino de Física. Outro ISSN com outro número vai ser Jornal Brasileiro de Psicologia. Um outro ISSN, Revista Inglesa de Economia, tá? O ISSN, na verdade, é o código referente ao título do periódico. Ok. Tá? E aí, tá fazendo um adendo bem rápido aqui, esse caso aqui é um caso que meio que quase ninguém vai citar desse jeito, porque essa revista, além da parte física, ela tem online também. Então, a pessoa pode seguir a forma que você colocou lá atrás, que é bem parecido com essa. Qual que é a diferença? Lá vai aparecer o volume, a página e o ano, tá? Então, aqui eu concordo, sem prova de dúvida, que essa BNT aqui, né, mais essa norma aqui específica, ela tem que ser reformulada, porque, tipo, ela tá já atrasada, porque a última que o Leonardo falou foi 2002, né? Então, tá, sei lá, 20 anos atrasado. Mas muito bom. Ótimo. E se esse periódico ele for de meio digital, né, a gente adiciona o DOI, se houver, né, indicação de endereço eletrônico e acesso. Coloca todas as informações conforme a gente colocou ali atrás, e aqui a gente adiciona o DOI, se tiver disponível, e disponível em o endereço eletrônico e a data de acesso desse arquivo. Daqui para frente, tem uma segunda parte aqui, e o Paulo, ele vai fazer a apresentação para vocês. Ok. Ok? Eu terminava aqui ou um slide depois, Paulo? Eu acho. Pode ser aí, eu comecei. Ok, então tá bom. Vou finalizar a apresentação aqui. Tá bom. Tá aparecendo minha tela aí? Sim, só um minutinho. Sim. Tá, agora ok. Apareceu aí?
Beleza, beleza. Tá. Então, continuando aí a apresentação, agora falando sobre artigo e uma matéria de jornal, entrevista, editorial, reportagem. Aí as referências começam com autor, título, subtítulo, se houver, título do jornal, local de publicação, número do ano e o volume, número, se houver, data de publicação, seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. E quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo ou matéria precede a data. Aí, então, como exemplo, a gente trouxe aí esse artigo aí, parcela de tesouro nos empréstimos do BNDES cresce 566% em 8 anos. Ele foi publicado no estado de São Paulo, aí o estado, o ano, o número da publicação, quando que foi publicada e qual que é a seção aí. E tem o caderno também, né? Aí aqui, ó, e-mail eletrônico, as referências seguem o mesmo modelo para artigo e uma matéria de jornal, acrescidos do DOI, se houver, e expressão disponível em, indicando o endereço eletrônico e a expressão acesso em com data do acesso. Aí segue o mesmo modelo das outras citações quando ela é feita de algum meio eletrônico. Citações de eventos, anais, atas, proceedings, preprints. Nome do evento, número do evento, ano e local, cidade de realização do evento, título do documento, seguido de local, editor e data de publicação. Também isso é uma coisa que a gente encontra bastante em tese, dissertação, TCC também, principalmente, né? Aí tem lá, o exemplo foi do Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais. Aí tem aí o título, né, do evento. Esse 3 aí, eu acredito que seja o número do evento, né, o ano, a cidade, aonde que ele está publicado, né, os anais, né, a cidade, IBIT é a editora e o ano de publicação. Aí tem outra referência aí, que é essa referência de arquivo eletrônico, aí que foi do Congresso de Iniciação Científica da UFPE, aí número 4, do ano de 96, em Recife. Aí também segue o mesmo exemplo, que é disponível a gente coloca o site e coloca aí a data que ele foi acessado. Os trabalhos publicados em evento. Aí a referência tem autor, título do trabalho, seguido da expressão in, com o nome do evento, numeração do evento, se houver, ano e local, cidade de realização, título do documento, local, editora, data de publicação e página inicial e final da parte referenciada. Então, a gente trouxe aí 2 exemplos. Um é exemplo físico, sem especificar o site que foi publicado, e o outro tem um site. Aí, no primeiro é Castro, que ele publicou, conversão retrospectiva de registros bibliotecários. Aí ele foi publicado no Simpósio Internacional de Bibliotecas Digitais, o número 3 do evento, ano 2005, em São Paulo. Aí ele está disponível nos anais, aí tem a cidade, novamente, BIST a editora, ano, volume e página. O outro exemplo seguindo basicamente a mesma coisa. O que muda é que a gente colocou aonde ele está disponível, né, o endereço eletrônico da onde ele está disponível e a data que isso foi acessado. Referência de legislação. A gente também encontra muito isso quando a gente vai falar de alguma legislação, né, ou trabalha
com base em algum meio legal. Aí o que compreende? Constituição, decreto, decreto-lei, emenda constitucional, emenda à lei orgânica, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, lei orgânica e medida provisória. Alô? Mentira. Estamos te escutando, Paulo. Ah, Tá tudo ok, tudo ok. eu achei que vocês não estavam me ouvindo aí. Lei ordinária, lei orgânica e medida provisória, entre outros. Os elementos essenciais para referência são jurisdição ou cabeçalho da entidade em letras maiúsculas, epígrafe e ementa transcrita conforme publicada, dados da publicação. Então, os elementos essenciais são jurisdição ou cabeçalho da entidade em letras maiúsculas. Paulo, só fazer uma adendo para fazer a coisa, porque você pegou a parte que é a parte chata, né? Que é as partes... É verdade. Né? Então, assim, o que acontece? Você acha que na engenharia a gente acaba tendo esse tipo de legislação? A gente usa, sim ou não? Então, professor, na minha área eu uso bastante, porque a minha área é a área ambiental. Isso que eu ia falar. Então, que eu tenho que seguir muita norma, muita lei. Aí eu trabalho muito com dimensionamento também. RDC você usa bastante. Sim, eu uso bastante. CONAMA, por exemplo, legislação CONAMA. Exato. Seguindo as outras áreas, eu uso muito normas ABNT, então tem perfeito. Cabe muito isso tudo. Exatamente, né? E também até mesmo da Anvisa, né? No caso, as RDCs aí, né? Sim, a Anvisa, CIF e tudo mais. Porque a RDC é da Anvisa, na verdade, né? Que é a norma parte de alimentos. Eu acho que a Maíra, né? Tem um acento. Ela deve usar bastante porque ela trabalha na temática na Cargill. E exatamente esse é o contexto. Eu só fiz aqui para vocês entenderem, porque assim, é chato. Mas, tipo, mesmo aí quem trabalha com engenharia vai ter que citar de alguma forma a questão da legislação. O que acontece aí, as pessoas não decoram, nem tem que decorar. Ela pega lá, joga no Google como citar legislação ou norma na BNT, copia e mete bala. Mas é legal você explicar para o pessoal ter ideia aí que é algo que é corriqueiro na área de engenharias. Sim. E assim, a apresentação é falada, né? Então, é basicamente a leitura. Mas a apresentação vai ser compartilhada, né, com todos, então tem aí todo o acesso fácil para a gente poder entender bem como citar. Certo? Beleza. Tá bom. Então, continuando, né, a citação de legislação. Os elementos essenciais são jurisdição, cabeçalho de entidade em letras maiúsculas, epígrafe e ementa transcrita conforme publicada, dados da publicação. Aí tem dois exemplos também, eu vou falar de um, da referência da Constituição da República Federativa do Brasil. Aí começa com Brasil, o nome da jurisdição, né? A Constituição, entre colchetes, aí o nome, né? Constituição da República Federativa do Brasil, organizada por Cláudio Brandão de Oliveira, o Estado, a editora, o ano e a página. Aí, quando a gente faz a referência de algo disponível em meio eletrônico, a gente geralmente cita as mesmas coisas e acrescenta aí o disponível e o acesso em. A jurisprudência também, que tem bastante texto, aí é o quê? Acórdão, decisão interlocutória, despacho, sentença e súmula. Eu acredito que isso é mais para a área de humanas também, agora a outra é bem aplicada para a gente, para mim principalmente, é muito aplicada. Essa outra aqui corresponde à jurisdição, em letras maiúsculas, nome da corte ou tribunal, turma ou região, entre parênteses, se houver, tipo de documento, agravo, despacho, entre outros, número de processos, se houver, ementa, se houver,
vara, ofício, cartório, câmara ou outra unidade do tribunal. É mais Então, pro direito, é mais pro direito. isso aqui eu acho que é mais pro direito mesmo. Sim, é. Mas esse aqui é muito aplicado. Agora sim, é. Eu acho que esse daí dá para você falar por cima, porque também vai estar compartilhado, né? Então tá ótimo. Então só falar assim, então é isso aqui, a jurisdição, é mais na parte direito e tal. Aí aqui na parte esquerda explica como deve ser feita, e na parte direita tem os exemplos. Exato. Perfeito. Aí o primeiro exemplo é o exemplo físico, e o exemplo de baixo é o exemplo que a gente colocou aí, aonde que ele está disponível, né? O site, o endereço eletrônico e quando que ele foi acessado. Atos administrativos e normativos também, eu acredito que seja bem da área de direito também, e humanas. Aí compreende a normativa, aviso, circular, contrato, decreto, e assim por diante. Então, tem aí como é feito aqui explicando como ele deve ser feito. E nessa parte também tem elementos complementares que a gente coloca, que além daquilo de jurisdição, cabeçalho, então a gente pode também colocar questão de retificações, essas questões aí de atos administrativos tem muitas alterações e muitas revisões, então também é especificado. Na parte direita do nosso slide, a gente vê aí o exemplo. O exemplo que a gente colocou é quando está no meio físico, e quando a gente for acessar isso de algum meio eletrônico, aí tem disponível e acesso em. Esse aqui eu achei bem interessante, que é referência a mídias sociais. Redes sociais, base de dados, lista de discussão, programas de computador, mensagens eletrônicas, entre outros. Aí aqui tem a forma que segue aquele mesmo padrão, que é autor, título da informação, serviço ou produto, versão ou edição, se houver, local, data e tipo de descrição física do meio eletrônico. Então, a gente pode usar isso aí para citar Twitter, Facebook, blog, base de dados, e-mail. Então, tem, se a gente for citar Instagram, se for citar alguma outra rede social, é essa forma. Paulo, oi. Vou fazer um adendo rapidinho isso daí. O que acontece? Cara, a questão das redes sociais, ela já é algo real e é algo que vai ficar por um bom tempo ou para sempre. Mas ainda há uma resistência grande na academia, tá? Por exemplo, olha só que interessante aí, o Twitter que você falou, né? Lá, repositório digital da URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul, é destaque do ranking nacional. O que acontece? O Twitter, no caso, né, mais do que os outros, sempre compartilha coisas assim interessantes, tá? Por mais que a gente tenha os fake news da vida aí. O que acontece? Você pode citar o Twitter, mas o que vai acontecer? A pessoa, quando ela olhar isso, ela vai ficar desconfortável, ela vai pegar o título que tá no Twitter, ela vai jogar em algum lugar, vai aparecer Globo, UOL, Estado, Folha, e ela vai substituir o Twitter pela Folha, Estado, Gazeta Estado de Minas, ou Zero Hora, etc. Então, ainda tem esse receio. Mas, assim, é meio irreversível. Então, igual que eu falei na disciplina, o pessoal está vendo alternativas de começar a considerar compartilhamento como forma de artigos, né? Como forma de citação. Por exemplo, que é mais fácil. Publiquei um artigo que a gente desenvolveu aí membrana de látex para regenerar aí feridas de ovelhas, tá? O que acontece? Se eu publico esse trabalho, só vai contar para mim citação se alguém citar esse artigo, beleza? Mas aí, se eu disponibilizar ele no ResearchGate, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, e isso tiver, 10 mil compartilhamentos, aí eu pergunto, tá tendo divulgação? Tá tendo repercussão? Tá tendo repercussão. O problema é que ainda a academia, ela sabe que isso é meio que não tem como voltar atrás, a questão das mídias é algo sem volta, mas ainda tem uma resistência. Então, é legal você estar falando isso sobre as mídias, tá? Eu nem iria falar, tá? Mas o fato que você colocou, eu achei bem legal, porque é algo sem volta. Mas, cara, a academia é conservadora, cara. Não adianta a gente querer falar, por mais que a academia, assim,
a gente é progressista, tal, é progressista. Mas em muitas coisas é conservador. E eu te falo, né, que você vai prestar o mestrado aí. Você presta o mestrado, você colocar uma referência que você colocou, que você citou no Twitter, certeza absoluta, isso que o Guilherme é bem, assim, antenado e bem progressista, né? Ele vai falar, não, tira isso e coloca outro. Não, 90, não. eu não estou criticando, estou querendo só dizer, 90% dos professores que falam que estão aí na vanguarda, que é progressista, eles estão conservadores. Então, por exemplo, se é algo que está no Twitter e está bem referenciado, o que o professor pode fazer? Paulo citou algo no Twitter. Que eu ia fazer? Eu clicar, ver que essa matéria, é verdade. Pô, é uma citação. Agora o que o cara vai querer fazer? Ele vai te obrigar a tirar isso e colocar outra referência. Parabéns por isso, porque isso aqui é bem legal e é assim, é sem volta, tá? Porque as mídias fazem parte da nossa vida. Professor, eu até, assim, que eu estou distante, assim, da academia há alguns anos, eu tenho até preconceito de pegar alguma referência da Wikipédia. Assim, no meu trabalho, eu sempre pego artigos científicos, estou lendo diariamente artigos e procuro referência. Então, eu tenho um certo contato. Mas, se tiver alguma referência, assim, desses meios eletrônicos, eu também fico com o pé atrás. É claro, é evidente. Eu fico com o pé atrás. O Edson levantou a mão também. Não, perfeito, eu concordo contigo. É que a gente tem que saber filtrar, igual quando eu comecei a dar disciplina, só um minutinho, Edson, dei a disciplina para vocês, aí eu comecei a falar a questão da importância das plataformas. Hoje, acho que ninguém questiona mais o que eu falo, todo mundo concorda. Mas tem certeza que quando eu comecei a falar de plataformas, cara, puta, que esse cara tá falando de plataforma? Pra que Web of Science? Pra que Scopus? Eu não sei o quê. Aí quando você começa a entender o contexto, que tem muito fake news e um monte de porcariada, porque mesmo a Wikipedia, que tem bastante coisa interessante, Wikipedia, vamos puxar o acento. O Wikipedia, que tem bastante coisa interessante, mas, tipo, não tem uma pessoa que é paga pela Wikipedia para verificar se colocou é verdade ou não. Então, tipo, o cara pode colocar um monte de besteira lá, pode colocar cloroquina é bom. E aí, a pessoa, tipo, que não tem discernimento do que é o que não é, nossa, eu achei no Wikipedia. Até os caras fizeram uma capa do Washington Post falando do Bolsonaro recentemente, tá? Todo mundo do Bolsonaro, mas também do Lula também. Fez um monte de merda no passado. Mas o Bolsonaro é o pior de todos. Mas a questão é o seguinte: quando você pensa nessa questão aí, tá certo. Eu acho que esse é o ponto. Agora, eu acho que a gente tem coisas úteis que estão nessas plataformas que a gente tem que considerar. Por exemplo, eu não sei tudo de tudo. Eu sei um pouco da minha área. Por exemplo, eu acho que hoje, só para o Edson falar, eu recebi um post lá, alguém compartilhou sobre a insulina. Que eu acho que hoje fez sei quantos anos que os médicos canadenses lá descobriram a importância da insulina e eu vi um exemplo disso que fizeram em crianças. Aí eu falei, pô, será que é verdade isso? Aí eu peguei, joguei na internet. O que abriu primeiro? Wikipédia. Eu dei uma olhada, vi se era verdade, depois eu fui, tipo, em sites especializados. Pô, peraí, eu usei o Wikipédia, fiz o meu filtro inicial e depois eu aprofundei. Então, também, assim, é complicado que a gente é meio sacana, né? A gente usa lá o Wikipédia, mas a gente não considera, né? Mas eu acho que defendendo o Wikipédia também, eu acho que ele é bom para justamente isso, sabe? Quando é um assunto que a gente quer saber alguma informação e tal, a gente consegue olhar rápido no Wikipédia. Mas logo depois a gente consegue confirmar essa informação em algum outro local. Sim. Mas eu também, eu sempre procuro o Wikipédia, aí depois eu procuro outra referência, mas o Wikipédia, ele é muito útil. Ele é muito útil. Beleza. Vai lá, Edson. Não, professor, só complementando essa discussão a respeito das mídias, né? Uma mídia também que tem muita coisa interessante é o LinkedIn, né? Sim, que tem profissionais referentes que fazem aí muitas vezes artigos, publicações bastante interessantes também. Sim. Verdade. E tem muitos profissionais também que têm canais no YouTube, né? Então,
de alguma forma, né, uma referência que acaba engrandecendo muita gente também. Exatamente. A questão maior de tudo isso que a gente está discutindo entra na questão dos benditos fake news da vida, entendeu? Então, olha só, a gente tem... Não estou falando que são fake news na questão política hoje, não, que a gente está tendo tanto com o Trump, hoje com o Bolsonaro e etc. No contexto geral, porque, assim, a web como um todo, né, vamos falar o Google, né, porque o Google tá tudo essas coisas dentro do Google, vai. O Google como um todo, né, a web, tipo, e o Google é o buscador mais eficaz, né, ou mais abrangente, cara, o que você precisar tem de informação. Se você quiser, eu quero fazer um curso de medicina usando o que tem disponível na internet. Você consegue fazer. Você não vai ter o título, mas você vai ter o conhecimento. Claro, se você for uma pessoa que comprometida a estudar. Então tá lá, mas aí é o seguinte, da mesma forma que você tem um curso de medicina, de física, química, engenharias, lá disponível para você fazer, você tem um monte de porcariada lá, que o cara vai falar, tipo, fisiologia não é importante, não precisa, o que é algo empírico ou não, até que ponto que o empirismo é importante. Então aí, começa a ter as questões, porque se você não tiver uma base, que ninguém tem toda a base, ninguém é um cara que tem todo o conhecimento, que é impossível, entendeu? Então, tipo, o que eu vou filtrar? O que é certo ou errado? E aí começa a complicar, porque se tivesse esse filtro, a gente teria muito menos fake news e qualquer coisa que tivesse disponível, tanto no LinkedIn, etc. O LinkedIn, no caso, eu concordo com o Edson, é algo mais sério, porque ele é algo profissional, né? E espera-se, né? Eu não sei que eu vou ter que fazer o LinkedIn. Espera-se que o cara lá, tipo, não minta, né? Porque se o cara mentir ou evitar mentir, ele for contratado, os caras descobrir, já era, né? Porque tem os headhunter para isso, né? Então, teoricamente, é para minimizar, né? Mas o que mais tem é pessoa falsa no mundo, né? Então, sei lá, né? Sim. Mas beleza. Sim. Mete bala aí. Ok, finalizando essa parte, foi isso que a gente trouxe aí para apresentar para vocês, e a gente vai compartilhar também essa apresentação. A gente publicou lá no site, e eu estou vendo que esse último slide aqui, o nosso símbolo da Unesp, ele ficou em cima do texto. Aí eu vou dar uma corrigida e te mando, professor, essa parte. Beleza, acho que nem precisa, tá ótimo. Então, eu gostei. Tá, e seguramente essa apresentação aqui eu vou usar, com certeza. Isso daí é fato. Talvez aí para poder, tipo, eu ter forma de colocar a minha forma de discutir, talvez a apresentação como todo eu vou usar ela, como vocês fizeram o PowerPoint. E seguramente vou compartilhar com os alunos para eles também terem uma noção, porque isso daqui tá bem didático, né? Ele até aprofunda coisas que a princípio não ia passar, entendeu? Então, eu parabenizo vocês aí. Sei que ficou extenso, também fiz perguntas, também aproveitei também isso como aula também, né? Então, parabéns aí pro grupo, pro trio, na verdade. Ok, obrigado, professor. Posso parar aqui a compartilhar? Professor, obrigado. Eu gostaria de agradecer tanto aos meus